versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Somente até aqui, poder sentar, ficar à vontade. Irmãos, então essa palavra é muito maravilhosa para o nosso coração. Abaixa só um pouquinho o fundo musical. Muito maravilhosa essa palavra para o nosso coração, para que a gente venha meditar essa noite. Eu considero essa palavra a palavra mais importante de todas as que eu já preguei. Eu estava fazendo as contas, eu tenho 10 anos de casado. Eu esperei minha esposa 9 anos. Então 10 mais 9, 19. Então mais de 19 anos pregando a palavra de Deus, e essa é a palavra mais importante do meu ministério. Então presta bastante atenção. Às vezes você vai falar: mas que palavra simples, é isso mesmo. É a palavra simples que vai salvar as pessoas que Deus confiou a simplicidade da salvação. Então, para você ser um bom pregador, prega a Bíblia Sagrada como ela é. E aí você vai se sentir realmente com o seu coração que entregou aquilo que Deus queria que você entregasse. Está bem? Então, João capítulo 14, versículo 6. Quando aqueles discípulos de Jesus, os apóstolos, estavam ali com o coração atemorizado, preocupado com as coisas, o próprio Jesus falou para eles: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se atemorize, credes em Deus e credes também em mim. E Jesus, ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus ele fala essa palavra, é a segurança da Bíblia Sagrada. É Jesus Cristo falando do céu, falando da morada eterna, falando da vida eterna, que é o que interessa. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta você congregar num lugar, você fazer tanta coisa e no final você ser condenado? Então Jesus ele foi realmente direto ao assunto. Ele falou: eu vou preparar lugar, vai ter lugar para vocês, eu vou voltar para buscar vocês. Então, se eu perguntar para vocês agora: quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Todos querem ir para o céu, não é isso? Todos querem ir para o céu, sem exceção. Só que para chegar no céu, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Senão não tem salvação para aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida. A única maneira de você chegar no céu é se você reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui o próprio Jesus ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então não tem jeito de você chegar a Deus se você não aceitar Jesus Cristo. Não tem jeito de você entrar no céu se você não reconhecer, não aceitar Jesus Cristo. Você não entra no céu. A única maneira de você ser salvo, de você entrar no céu, de você morar eternamente com Deus, é se você aceitar Jesus aqui na terra. Senão não tem salvação para você. Essa é uma verdade, irmãos, que tem que ser tocada na igreja. Quem não aceita Jesus não tem salvação, não tem jeito. Tem que ficar claro para você. Tem que ficar claro para o nosso coração. E aí, hoje, nessa noite, nós vamos entender por quê. Quando Deus ele olha para a humanidade, ele reconhece o problema da humanidade, a forma que ia ser exercido o livre-arbítrio, Deus ele fala com Jesus, e Jesus, antes mesmo de formar o ser humano, antes mesmo de criar o ser humano, Jesus ele se coloca como Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, para tirar os pecados da humanidade. Ele fala: Senhor, vai chegar um tempo e o Senhor vai realizar a sua vontade em que o ser humano seja salvo. Eu vou cumprir a sua vontade, eu vou renunciar à minha vontade. Então o próprio Deus, ele falou desse jeito: vai, meu filho, eu vou preparar um corpo para você. Você vai nascer como uma criança normal, vai nascer como um ser humano, vai crescer como um ser humano normal, e quando você completar a idade que eu quero, você vai exercer o seu ministério. E eu vou te provar até a morte de cruz. Se você passar em obediência à prova que eu te der, você vai ser o autor e consumador da fé da humanidade. Jesus Cristo, ele se colocou à disposição, ele veio, naquele momento que ele estava ali orando, ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja o que eu quero, mas seja feita a sua vontade. E aí Deus, ele realiza a vontade dele, e Jesus Cristo, ele é submetido ao sacrifício na cruz do Calvário. E ali, até o último momento, ele foi fiel a Deus, e ele fala: Pai, está consumado, está aqui, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E ele expirou, ou ele morreu ali na cruz. E a palavra do Senhor diz que eles o colocaram no túmulo, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, e hoje ele vive e viverá sempre. Amém. É Jesus Cristo ressurreto, é Jesus Cristo que está ao lado direito de Deus. Essa é a verdade que a Bíblia Sagrada fala, essa é a verdade que Deus quer que a gente pregue. E às vezes a gente desvia de tantos assuntos da Bíblia que leva a isso. A gente quer enfeitar a pregação, a gente quer colocar tantas coisas, mas a gente não chega realmente no que Deus quer. E aí hoje Deus me deu essa palavra e falou: o meu sentimento, que eu quero que você saiba, que eu quero que a igreja saiba, Jesus Cristo, ele é sim digno de ser acreditado. Deus, ele defende Jesus, Deus, ele defende Jesus. Quem não aceita Jesus, Deus, ele não salva. Deus, ele faz questão de honrar Jesus. Quem na face da terra, nos seres humanos, não aceitar Jesus, Deus não recebe lá no céu. Tem que aceitar Jesus para ser salvo. Deus, ele fala claramente para o nosso coração: se não aceitar Jesus, não vai ser salvo, não adianta. Se não reconhecer Jesus, não vai ser salvo. Não tem jeito de ser salvo. Tem que ficar bem claro para o nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Vamos começar com Lucas capítulo 9, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz: qualquer que de mim
e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. O próprio Jesus falando: se vocês se envergonharem de mim, se vocês se envergonharem da minha palavra, quando eu vier, eu vou me envergonhar de vocês, eu não vou querer vocês. O próprio Jesus deixando claro: quem não me quer, quem não me aceita, não vai me ter quando eu vier na minha glória para levar os salvos lá para dentro do céu. Não vai entrar no céu, porque eu não vou levar para dentro do céu. É o que Jesus está falando. Se não for amigo de Jesus, você não vai ter alguém para te levar para dentro do céu no dia que ele vier. Olha o que ele diz. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33, Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Jesus, ele está falando: se você não me reconhecer, você não vai ser reconhecido diante de Deus quando eu chamar os salvos lá para mim. E é muito sério, irmãos. Jesus, ele é reconhecido como a autoridade suprema no céu e na terra. Não tem como você recorrer a Deus, não. Chegar lá, passar, falar desse jeito: Senhor, eu quero ser salvo. Eu não aceitei Jesus, mas o Senhor me salva. Eu sou bom, eu sou aquilo outro, eu fiz tudo certo. Deus, ele vai falar: afasta-te de mim. Por quê? Porque você não reconheceu o meu filho naquele dia. Só vai entrar dentro do céu quem tiver reconhecido Jesus Cristo, quem tiver aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aí, se o nosso coração não aceita Jesus, não reconhece Jesus, acabou, não tem salvação para nós. O motivo dessa igreja estar aqui é porque Jesus Cristo é o que salva nesse lugar. Jesus Cristo é o que é o dono dessa igreja. Igreja de Jesus, o Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Messias que salva, o Messias que Deus enviou para salvar a humanidade, o único salvador da humanidade. Olha o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 1, versículo 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Os apóstolos falando: está aqui a vida eterna é Jesus. Se você quiser ser salvo, é Jesus que salva. A vida eterna está em Jesus, não está em outro lugar, somente em Jesus. Olha o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 2, versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 2, 23. Qualquer que nega o Filho, que não aceita o Filho, que não aceita Jesus, também não aceita o Pai, não tem o Pai, não tem como ser salvo sem Jesus. É o que a Bíblia diz. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente em Jesus Cristo há salvação. O único nos céus, na terra, debaixo da terra, em todo o universo, em toda a história de todos os que Deus criou, que foi dado para que Deus viesse a salvar a humanidade, é Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele é o que Deus confiou para salvar
a humanidade. Só Ele, só Jesus Cristo. Não tem outro a quem você procurar, aí eu procurar. Não é Maria que salva, não é Pedro que salva, não é Paulo que salva. Não é nenhum outro nome, não há outro nome para você procurar a respeito da salvação. Só Jesus, porque Ele é o Cristo que Deus enviou para salvar a humanidade. 1 João capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Então, se alguém chegar para você e falar assim, aceita Jesus, se você não aceitar Jesus, é porque quem está te enganando é o anticristo. O anticristo está te enganando. Porque só Jesus salva. E se você quer ser salvo, quer ir para o céu, e não aceita Jesus, quem está te enganando se não é o anticristo? A Bíblia revela que ela fala claramente, pode ler lá. Quando você chegar na sua casa, vai ter essa gravação também, você ouve lá e lê 1 João capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não é de Deus. Está vendo só? Se não confessar Jesus não é de Deus. Não adianta você falar que é de Deus, que você não está pronto, que é porque você não está preparado, mas não tem nada de justificativa que impede você de entender. Quem que não aceita Jesus não é de Deus, não tem como ser de Deus. Você vai saber se você é de Deus no dia que você reconhecer Jesus Cristo, no dia que você falar, eu reconheço Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 4, versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou a seu Filho como Salvador do mundo. 1 João capítulo 5, versículo 11. Presta bastante atenção. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. É o que a Bíblia diz. Não adianta você se enganar. Não adianta você ir na igreja, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você falar que está fazendo coisa boa. Se você não aceitar Jesus, não tem salvação para a sua vida. 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho já veio e que nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 4, versículo 15. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Aquele que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele está reconhecendo a presença de Deus e ele está trazendo para a vida dele a presença de Deus. Por isso que eu até falei hoje, se tiver uma manifestação de demônio, no momento que você estende as mãos, em nome de Jesus eu te repreendo, sai dele agora, e o demônio sai da pessoa. Sabe qual que é a prova que o demônio saiu? Você chega com a pessoa, depois que você expulsa o demônio, você fala para a pessoa, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Se o demônio estiver nele, ele não aceita Jesus. Se ele estiver liberto, ele vai aceitar Jesus chorando naquele momento, ele vai aceitar Jesus naquele momento. João capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim,
nunca morrerá. Crês nisto? Aí versículo 27, João capítulo 11, versículo 27, aí Marta falou, olha o que Marta falou, disse ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta, segundo o que foi falado aqui, é a primeira que declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta falou. Marta foi a primeira a falar dessa maneira, do jeito que a Bíblia falava que tinha que ser. Deus ia enviar o seu Filho para salvar a humanidade. Marta falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir. O que é o esperado de todas as nações. Mateus capítulo 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eles perguntaram, quando Jesus perguntou para os apóstolos, quem dizes que eu sou? Um falava de uma maneira, tu és o Jeremias, tu és o Elias. Um falava de outra maneira. Aí Pedro falou dessa maneira, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu, disseste bem, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou. E falou para ele, e sobre esta pedra, sobre Cristo Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham tempo de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado para vocês. Versículo 21, Atos 3, capítulo 3, versículo 21. Convém que o céu o contenha, até os tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Presta bastante atenção. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Deus, ele preparou a salvação. Quem não crê em Jesus Cristo não tem salvação. Quem não aceita Jesus não tem salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que acreditar o que Jesus fala, tem que dar crédito ao que Jesus fala para ser salvo. Se nós deixar a igreja de ter Jesus Cristo como nosso Senhor e começar cada um a seguir os seus próprios caminhos, não vai estar no caminho que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele falou, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Para você entrar no caminho, você tem que abrir mão do seu caminho, do seu modo de pensar, do seu modo de querer fazer as coisas. Já começa quando você é chamado a aceitar Jesus, já começa dentro do seu coração você querer se justificar. Ah, eu não vou lá na frente não, eu não estou pronto. Ah, eu não vou aceitar Jesus hoje não estou preparado. Está vendo a sua justificativa? Você está negando a você mesmo? Se Jesus está te chamando, por que você não vai onde Ele te chama? Se Jesus está te fazendo um convite para você sair do pecado, para você receber a salvação, você vai ficar com dúvida em que ainda? Para que ter a dúvida no seu coração? Para que incerteza no seu coração? Se Jesus ele está te chamando, se Jesus está te dando a oportunidade de você receber a salvação, é engano de Satanás, é engano do anticristo que está travando o seu coração, que está te impedindo você de reconhecer que se caso você não aceitar Jesus,
acabou a chance de salvação para você. É Ele tentando te impedir de você ir até Jesus, porque se você chegar até Jesus, Jesus Cristo, Ele sabe o que Ele vai fazer para te salvar, Ele sabe o que Ele vai fazer para te colocar dentro do céu do jeito que tem que ser. Dê uma chance para Jesus, confia nele, Ele sabe o que Ele faz. Dê uma chance para Jesus, não deixa para amanhã. Se Jesus te chama hoje, aceita Ele hoje. Como em Hebreus capítulo 4 também fala dessa maneira: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo de salvação. Lucas capítulo 20, versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, mostrou Moisés no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Versículo 38, o próprio Jesus falando para os saduceus que não acreditavam em ressurreição dos mortos. Jesus falou: vocês acham que Deus é Deus dos mortos? Por que Deus ele falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Se Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de pessoas vivas. Aí Jesus ele falou dessa maneira: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos vivem. Porque depois que a gente morre fisicamente, a gente continua vivo, Deus está vendo as pessoas. Daniel capítulo 12, versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Irmãos, todos aqui vamos ter que passar por isso. Vai ter um momento que você não vai estar junto comigo, não vai estar junto na igreja, você vai atravessar para o outro lado. Ou por causa do arrebatamento da igreja, ou porque Jesus vai tocar a trombeta e a igreja de Jesus vai ser arrebatada, num abrir e fechar de olhos. Já Jesus levou a igreja. Aonde for que Jesus chamar a igreja dele vai se apresentar perante ele como Lázaro se apresentou. Ou se você for chamado individualmente. Eu lembro quando Deus falou no meu coração, irmão Luiz, lá no monte, falou desse jeito, que o Senhor tem uma casa garantida no céu. É isso? Então somente seja fiel, arruma a sua casa, arruma as coisas lá, que Deus ele quer que o Senhor faça uma obra na casa do Senhor ainda. E vai chegar um tempo que Ele vai recolher o Senhor no céu. E assim vai ser para todos nós. O tempo, o dia, ninguém sabe. Como o próprio irmão Luiz falou, que ele pediu uma chance para Deus, e Deus ele ouviu a voz, a oração dele, e ele está aqui entre nós para testemunhar que Deus ele deu mais uma chance para ele, uma nova chance para ele estar entre nós ainda. E aí, quando você ser chamado individualmente, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e não vai ver gente nenhuma para te ajudar. Quem que vai estar comandando tudo lá vai ser Jesus. Se Deus te chamar do outro lado lá e o anjo estiver lá esperando, você vai poder conversar com o anjo e falar: o que é a ordem de Jesus para mim? E o anjo vai falar: eu tenho ordens para te levar para o céu agora. Acabou, você foi aprovado, você está sendo conduzido para a eternidade, você vai ficar eternamente junto com o seu Deus. Você vai falar: acabou o sofrimento? Acabou. Parabéns, o anjo vai te saudar, falar: você é um bem-aventurado, você conseguiu, você chegou, parabéns. Agora, se você não tiver aceitado Jesus, o anjo está lá com a ordem de Jesus para levar as pessoas do céu. Quando você atravessa para lá, não vai ter pastor perto de você, não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter amigo, não vai ter ninguém. Você vai estar sozinho lá. Você vai acordar num lugar que você não conhece,
O anjo vai estar lá te esperando, falando, tem que ir agora. Você fala, mas eu quero ficar, eu quero. Não, você vai ter que ir agora, acabou. Sua chance passou, acabou. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Agora você vai ser levado agora. Você pergunta para ele, para onde eu vou ser levado? Para o inferno agora. Para o fogo eterno. Acabou a sua chance. Você, não, mas eu não quero aceitar Jesus agora já passou o tempo, depois que morre, não tem como você aceitar Jesus mais, se você não tiver aceitado aqui na terra, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e para o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final, acabou. Se morrer sem aceitar Jesus, não tem salvação para você, não tem salvação, acabou sua chance, passou sua vez. Por isso que eu falo que essa palavra de hoje é a palavra mais importante que Deus já me deu até hoje. Porque Deus me deu os versículos, foi me ligando um assunto no outro, e você vai ter tantos versículos que falam sobre esse assunto, que hoje vai ficar claro para você que não tem jeito de você ser salvo sem Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 6 ao 8. Ele não está aqui, já ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde ele já estava. Jesus, igreja, ele ressuscitou. Para você aceitar Jesus, você tem que crer que ele não está morto mais. Você tem que acreditar que ele ressuscitou. Se eu perguntar para você essa noite, você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Qual vai ser a sua resposta? Sim. Você tem que ter convicção, tem que ter certeza no seu coração, pela palavra de Deus, que Jesus Cristo não está morto mais, que é o terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a sua confiança. Você só aceita alguém que está vivo, alguém que realmente pode te ajudar, alguém que está liderando os céus e a terra. E essa vai ser a sua certeza. Se Jesus Cristo ressuscitou, então é o cumprimento da profecia de Deus. Ele realmente veio, venceu a morte e hoje ele está ao lado de Deus, reinando eternamente. 1 Coríntios capítulo 15. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o reterdes, tal como vou anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo. Paulo falando sobre a ressurreição de Jesus. E falou, irmãos, eu vou só entregar o que eu recebi. Jesus Cristo ressuscitou. E ele foi visto por muitas testemunhas depois da ressurreição dele. Então é inegável que Jesus ressuscitou. É o que Paulo está falando, deixando claro. E aí ele continua. A palavra de Deus continua em Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então aqui está falando
desse Jesus que ressuscitou, porque ele vai voltar para buscar a igreja dele. Olha o que a Bíblia diz: todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as suas ovelhas. Então, quem não aceitar Jesus, Jesus já te falou para você aceitar ele como Senhor e Salvador. Você tem que aceitar para você ser salvo. Todo mundo levantou a mão para ir para o céu, não levantou? Agora, para entrar no céu, você tem que amar o dono do céu. Não tem jeito de você entrar no céu e o dono da casa está lá e você não amar o dono da casa, você não seguir as regras do dono da casa. Então, se você quiser ir para o céu, você tem que reconhecer o dono do céu, que é Jesus Cristo. E aí, a palavra de Deus diz que quando ele vier, é ele que vai separar os que vão entrar dentro do céu. Imagina se você estiver virando as costas para Jesus aqui na terra. Se no momento que alguém te perguntar, você quer aceitar Jesus? Você falar, não, não quero aceitar Jesus. Ah, hoje eu não estou pronto. Você chega lá, Jesus fala para ti, infelizmente você não está pronto para eu te separar para entrar no céu. Agora você vai ficar dentro do inferno eternamente sem estar preparado para entrar dentro do céu. É sério, igreja. Qual que é o momento de você aceitar Jesus? Agora, nesse exato momento. Porque se você não aceita Jesus e morre daqui um segundo depois, acabou a chance que você tinha. Passou, não tem jeito mais. Quem garante que você não vai morrer? Quem garante que você é muito novo para morrer? Você não vai morrer na hora que sair daqui ou aqui mesmo? Ninguém garante. Ninguém sabe o momento, a hora que você vai morrer. Se as pessoas soubessem a hora que iam morrer, elas aceitavam Jesus antes de morrer para serem salvas, e ninguém ia ser condenado, porque elas iam saber. Mas a Bíblia diz que vai ser como um ladrão que vem de noite. Na hora que você menos espera, acabou a sua chance. E aí você perdeu o seu direito de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e de toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então o que Deus decidiu? Amém. Ele decidiu que no final, todas as pessoas, todos os joelhos, inclusive de Satanás, inclusive do diabo, inclusive do capeta, do inferno, dos demônios, todo joelho se dobrará perante Jesus e reconhecerá Ele como Senhor e Salvador da humanidade, ou como aquele que Deus ele enviou para ser o Senhor de todas as coisas. Então, se você não aceita Jesus, perde a sua salvação. Quando chegar no dia do juízo final, você vai ter que aceitar Jesus, querendo ou não querendo. Só que não vai ser para aceitar para você ser salvo. Vai ser aceitar porque Ele é o Senhor, mesmo dos desobedientes. Ele que manda nos desobedientes. Ele que vai decidir o final dos desobedientes. Sabe qual que é o maior temor que nós temos que ter de Deus? É porque depois que Ele coloca alguém no lago de fogo para sofrer eternamente, Ele não deixa a pessoa se suicidar no inferno, no lago de fogo. Se a pessoa chegar no lago de fogo e falar, eu quero me desligar, eu quero me matar, que eu não aguento essa dor, eu quero que isso tudo termine, eu quero ser destruído. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Vamos ver se é isso mesmo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Isso mesmo.
Aquele que tem ele só a imortalidade habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Ou seja, aquele que tem ele só a imortalidade, ou seja, ele decide quem que vai viver eternamente. Se o diabo, Satanás, quiser se suicidar, quiser se matar no lago de fogo, ele não consegue, porque a vida está na mão de Deus. É terrível, igreja. Quando Deus ele decide deixar uma pessoa eternamente no lago de fogo, acabou. Como é que você vai sair de lá? Como é que você vai escapar? Como é que você vai parar de sofrer? Não tem como, acabou. O próprio Deus que manda, que tem todo o poder, ele falou que você vai ficar lá eternamente. E ele já falou que quem não aceita Jesus não tem outra chance, vai ficar eternamente no lago de fogo. Querendo ou não querendo aprender esse assunto, lá no lago de fogo, se você não aceitar Jesus, se você não reconhecer Jesus, você vai lembrar dessa palavra e você vai falar: realmente eu entendi. Quem que manda na minha vida é Jesus. Eu não aceitei ele lá na face da terra, mas é que eu sei que ele que manda. Ele que manda nesse lugar aqui. Não tem jeito de eu sair daqui, não tem jeito de eu clamar ou pedir para ninguém me tirar daqui. Glória a Deus por isso. Porque Deus é o Senhor do céu e da terra, de todos os seres que Ele criou. Amém. Salmos capítulo 2, versículo 12. Esse conselho é maravilhoso. Presta bastante atenção. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçai no caminho, pois em breve se inflamará sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele refugiam. Ou seja, presta atenção, aceita Jesus, ama Jesus, reconhece Jesus, porque Deus já falou que tem que ser assim. Se você não fizer dessa maneira, ai de você no dia do juízo final. Ai de mim no dia do juízo final. E a palavra de Deus diz: beije o filho, ou seja, reconheça o filho, ame o filho. É o próprio Deus falando. Jesus Cristo, Ele fez o que eu pedi para Ele fazer. Se vocês não reconhecerem Jesus, não tem desculpa para vocês. Porque eu amo Jesus. Jesus foi obediente e cumpriu o que eu falei para Ele fazer. E a autoridade está na mão de Jesus para te ajudar. Se você não reconhece Jesus, não há salvação para você. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Daqui é no tempo da grande tribulação, quando Deus vai julgar a humanidade. Aquelas pessoas que estavam sendo rebeldes, que não aceitaram Jesus, a Bíblia diz que eles vão se esconder da ira de Deus, da ira de Jesus. Jesus, ele vai estar irado com a face da terra, ele vai estar punindo a face da terra, ele vai estar despejando sobre a face da terra a sua ira. E como a Bíblia diz, Malaquias falou desse jeito. Vamos ler lá o que Malaquias falou? O que Malaquias falou no Antigo Testamento? No final do Antigo Testamento, a última palavra de Malaquias do Antigo Testamento foi uma palavra de advertência muito séria. Malaquias capítulo 4, o último capítulo do livro de Malaquias, antes de Mateus, o último livro do Antigo Testamento. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria.
pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Grande e terrível dia do Senhor. Você pensa que quando Jesus voltar vai ser alegria? Para muita gente vai ser o dia de tristeza, vai ser o dia de consciência que acabou, que perdeu a salvação, que não tem jeito mais. Vai ter gritos, vai ser clamores, vai ser pessoas desesperadas tentando correr de Jesus, tentando esconder de Jesus, e não vai ter jeito mais. Ainda bem que vocês vieram aqui no culto hoje. Ainda bem que o Lucivaldo veio, que a irmã Kelsey veio. Imagina se vocês não tivessem vindo e tivessem perdido uma palavra como essa. A hora que você menos espera, a hora que Deus vai te avisar, para você estar preparado para aquele dia. Você quer trocar sua salvação por causa de uma aventura? Por causa de alguma coisa que é passageira? Você quer correr o risco de virar as costas para Jesus e morrer sem Jesus e depois lá você não ter a ajuda de Jesus? Isso é muito sério mesmo. Salmo 110, porque Salmo não tem capítulo, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Ou seja, Deus avisou, Ele falou: ó, você vai ficar aqui agora, eu vou trabalhar agora para que todos os que não te aceitem se rendam a você. Deixa comigo, meu filho, que eu vou ensinar esse povo o que é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mais cedo ou mais tarde, todos vão se dobrar perante você, falou para Jesus. Deus está irado com a face da terra que não aceita Jesus. Quem não aceita Jesus tem a ira de Deus sobre ele, fica sabendo disso. É muito sério isso, Deus. Não é que eu estou passando medo para vocês, não, é o que a Bíblia diz. Quem não aceita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele, é o que a Bíblia diz. É muito sério isso daqui. A única maneira de nós escapar do juízo, do fogo eterno do inferno, é se nós correr até Jesus e pedir para Jesus nos perdoar dos nossos pecados. Aí aqui, fala desse jeito, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Versículo 24, então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, pois convém que ele reine, e até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser vencido e destruído será a morte. Versículo 26, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiver sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Resumindo essa palavra,
Quando você fala, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, sabe o que você está falando para Deus? Eu aceito morar no céu, Senhor. Quando você fala desse jeito, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, você está falando para Deus, eu aceito o amor na minha vida. Porque Deus é amor e Jesus Cristo é Deus. Você está falando, eu aceito o amor, eu gosto do amor. O amor é coisa boa. Quando você fala, eu aceito Jesus, você está reconhecendo que tem um caminho para ser salvo e você quer ir por esse caminho até o céu que você quer. Para entrar eternamente diante de Deus e morar com Ele eternamente. Qual que é o caminho que leva à salvação? Cristo. Sem você entrar pelo caminho, você não vai sair do céu. Às vezes você fala, Marcelo prega duro mesmo, ele fala duro, mas eu tenho que falar o caminho. Se você não estiver no caminho, não adianta você vir na igreja. O caminho, sabe o que é o caminho? É quando eu falo para você desse jeito, para de mentir. Porque a mentira está fora do caminho. Se você estiver mentindo, você está fora do caminho que é Jesus. Aleluia, Deus. Para de pecar. Não adianta você cantar aqui na frente, você louvar, você fazer o que tem que ser feito aqui dentro da igreja, se você está pecando. Porque no dia do juízo final, se você não estiver obedecendo a Deus, você vai ser condenado. Você não vai estar no caminho e você não vai entrar no céu. Então não é você cantar aqui na frente que vai te dar o direito a você ser salvo. É você estar aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e estiver obedecendo Ele para você estar no caminho que te leva ao céu. Glória a Deus. Jesus é a paz que você tanto precisa. Eu tanto preciso. Jesus é a verdade que a gente precisa para mudar a nossa vida, para mostrar. Não adianta você ser enganado por mentira. Você sentar nesse banco aqui, você ir em outra igreja, chegar lá você não ser salvo. Não adianta eu te enganar com palavras persuasivas que não produzem em você a salvação. Eu tenho que pregar o que a Bíblia diz para você ser salvo. Por isso que eu falei no começo que essa é a pregação mais importante que eu já preguei em toda a minha vida, em 19 anos, porque eu fui do primeiro versículo até o último versículo falando da mesma coisa. Aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu fui do início ao fim falando desse jeito. Sem Jesus Cristo, sem você estar obedecendo a Jesus, você não vai ser salvo. Por isso que você tem que aceitar Jesus como seu Senhor. Porque se você não tiver um Senhor, você vai andar pelo seu próprio caminho e não vai ser salvo. Você tem Jesus Cristo como seu Senhor nesse lugar? Você tem Jesus Cristo como seu Senhor? Glória a Você Deus. tem um líder para obedecer, para falar, Senhor, eis-me aqui, o que a sua palavra diz para eu fazer? Você tem esse líder Aleluia, para te Deus. levar para o céu? Você tem Jesus Cristo para te dar uma ordem e você vai lá, eis-me aqui, Senhor, estou pronto para obedecer. Pode falar que o teu servo vai fazer o que o Senhor quiser que ele faça. Você está pronto para obedecer a voz de Jesus? Para largar o seu pecado, para largar a sua falha, para não fazer isso mais? Para confiar em Jesus e ser salvo? Essa é a palavra de hoje. Se você estiver no caminho, Jesus é o pão da vida que vai te levar para o céu. É o seu alimento que você precisa para chegar no céu. Se você estiver no caminho, Jesus é a água da vida para saciar sua sede para você chegar no céu. Se você estiver no caminho, Jesus é o cabeça dessa igreja. Ou seja, como é que você vai ser membro do corpo de Cristo se você não reconhece que existe Jesus Cristo, que é o dono da igreja? Então tudo começa com aceitar Jesus para você ser membro do corpo de Cristo, para você estar na igreja de Jesus no Cristo. Amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Faça a sua oração diante de Deus. Se hoje você ainda não aceitou Jesus, fala para Deus nesse momento: eu quero te aceitar essa noite, Senhor.
Eu quero te reconhecer na minha vida em todos os meus caminhos. Eu achava que não era tão importante a decisão que eu fiz, mas eu vejo que tudo que eu fiz até hoje, o mais importante foi ter aceitado Jesus. Porque Jesus é o dono de toda a autoridade no céu e na terra. Depois que Ele falar que vai me ajudar, eu sei que vai ter a melhor ajuda que eu preciso para ser salvo. Jesus, Ele tem todo o comando dos céus na terra, debaixo da terra. Depois de Jesus dar uma ordem ao seu respeito, as coisas vão acontecer na sua vida. Diz